E passando Jesus outra vez em num barco, para outra banda, ajuntou-se a ele grande campanha. Aí deve estar multidão, né? É porque na época falava campanha. E ele estava junto ao mar. E eis que veio um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. E rogava-lhe muito, dizendo: minha filhinha está na extremidade. Ou seja, o que ele estava querendo dizer? É isso mesmo que está escrito ali. Minha filha está à morte. Amém? Amém. Extremidade quer dizer o seguinte: no fim da vida. Rogo-te que venhas e ponha as mãos sobre ela, para que sare e viverá. E foi com ele, e seguia o grande campanha, ou seja, grande multidão, e o apertava. Agora vamos lá para o 35. O versículo 35. Estando ele ainda falando, vieram alguns do príncipe da sinagoga, dizendo: tua filha é morta, para que enfadas mais ao mestre? E Jesus, logo em ouvindo esta palavra, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, senão Pedro e Jacobo, ou seja, Tiago, e João, o irmão de Jacobo, ou seja, Tiago. E veio à casa do príncipe da sinagoga, e viu o alvoroço, e os que muito choravam e pranteavam, e entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não é morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas ele, havendo-os lançado a todos fora, tomou consigo ao pai e à mãe da menina e os que com ele estavam, ou seja, Pedro, Tiago e João, e entrou aonde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: filhinha, a ti te digo, levanta-te. E logo a filhinha se levantou e andava, porque já era de 12 anos, e espantaram-se com grande espanto. E mandou-lhes muito que ninguém o soubesse, e disse que lhe desse de comer. Amém? Aí com certeza está: menina, a ti te digo. Aqui está a filhinha. Eu acredito muito, não é a mesma coisa, uma menina, uma filhinha, mas eu acredito muito que Jesus disse filhinha mesmo para aquela menina. Meus irmãos, nós devemos observar aqui, nesse milagre que Jesus fez, que ele poderia ter mandado uma palavra de longe. Nós não lemos essa semana a respeito da mulher cananeia? Como que Jesus curou a filha da mulher cananeia que estava horrivelmente endemoniada? Como ele foi? Jesus, ele disse: vai, o demônio já saiu da sua filha. Jesus não precisou ir lá. Ele poderia ter dito assim: ó, mulher cananeia, eu vou lá então expulsar o demônio. Mas ele não disse isso, ele simplesmente disse: por esta palavra vai, o demônio já saiu da sua filha. Jesus poderia ter falado com Jairo também: Jairo, sua filha está na extremidade, no fim, está quase morta, a morte. Então vai, Jairo, porque ela já está viva, o mal já saiu dela. Mas Jesus, por algum motivo que nós não entendemos, só ele sabe, ele achou por bem ir lá naquela casa. E nós, se nós lermos todo o contexto, nós vamos ver que enquanto Jesus ia, tinha uma grande multidão apertando ele. Provavelmente ele estava até com dificuldade para andar rápido, não é verdade?
Veio uma mulher do fluxo de sangue e tocou nas vestes dele, foi curada. Teve um diálogo ali, aconteceu um milagre. E enquanto isso, Jesus estava indo com Jairo, que era um principal da sinagoga. Ele era como se fosse um pastor hoje da igreja. Ele era um rabi, um rabino judeu. O principal, o príncipe da sinagoga. Só que quando Jesus estava indo, daí um pouco, chega alguns lá da casa dele e diz: ó, por que enfadas o mestre? Tua filha já morreu, já está morta já. Eles não tiveram cuidado nenhum, né, de dar a notícia para ele, né? Já chegaram e ainda falaram, reprovando ainda: por que enfadas o mestre? Eles não tiveram misericórdia de Jairo para dar a notícia, né? Mas Jesus acudiu logo. Ele, ouvindo isso, ele disse: ó, Jairo, não temas, significa, não tenha medo, Jairo, creia somente. E Jairo, com certeza, obedeceu aquela palavra de Jesus, até porque ele viu a mulher do fluxo de sangue ser curada. Ele sabia, ele tinha fé, ele foi procurar Jesus porque ele tinha fé. E quando Jesus chega lá, com Tiago, Pedro e João, estavam lá já os pranteadores, as pessoas chorando. E Jesus disse: não choreis, a menina não está morta, ela dorme. E eles começaram a zombar de Jesus, começaram a rir de Jesus, porque eles sabiam que a menina estava morta. Mas Jesus entrou lá dentro com Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina, e disse para a menina, Talita Cumi, em hebraico, traduzido para nós hoje: filhinha, a ti te digo, levanta-te. E a menina se levantou, a menina ressuscitou. Amém? Amém. E como é que ficou a cara daqueles que ficaram rindo de Jesus, hein? Quando eles viram a menina viva, Jesus disse que a menina não estava morta. Como é que fica aqueles que riram de Jesus, né? Devem ter ficado todos sem graça de ter rido de Jesus. Não é verdade? Meus irmãos, hoje a história é a mesma. Nós podemos passar por situações muito difíceis na nossa vida. E Jesus pode não nos atender no momento. Ele pode esperar um pouco por uma razão que só Ele sabe. Tem coisas que nós pedimos a Deus, Deus responde na hora. E tem coisas que nós pedimos a Deus muito tempo, mas nós não paramos de pedir. E por uma razão que só Ele sabe, Ele demora. Ou pelo menos para nós, Ele parece demorado em nos ajudar e nos responder. Mas com certeza, o que Ele quer é que nós venhamos perseverar na fé, continuar orando até receber a bênção. Amém? Amém. Uma pessoa está com problema de saúde, ela pode orar muito tempo. A pessoa que está com uma doença, ela pode orar hoje e receber a bênção, ou receber uma oração e receber a cura. Mas ela pode ter que esperar um tempo. Mas a verdade que permanece é que esse Jesus aqui, que ressuscitou a filha de Jairo, esse Jesus, ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e será o mesmo para todo sempre. Ele continua sendo bom e todo-poderoso. Ele continua sendo misericordioso. Amém? Amém. Eu acredito muito que Jesus, ele não disse menina. Talvez a CF tenha colocado menina para as pessoas entenderem, porque é uma Bíblia na linguagem de hoje. Mas eu acredito muito que Jesus disse filhinha. Por quê? Porque Jairo, quando chegou até ele, disse: minha filhinha está à morte, está na extremidade, está no fim. Minha filhinha. E Jesus, quando ressuscitou ela, usou a mesma palavra de Jairo: filhinha, a ti te digo, levanta-te. Amém? A menina se levantou. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.